nome é Paola Rabaioli, eu tenho 23 anos e sou estudante de medicina. Me chamo Renata Afonso Filizola, tenho 34 anos, sou advogada e corretora de imóveis, moro em Recife, Pernambuco. Eu tenho mais de 40 horas de aula por semana, né, como se fosse um trabalho, né. Sou casada há 9 anos, tenho um bebezinho de 1 ano. Sempre estudo todos os dias um pouquinho, alguma coisa, para não acumular matéria, né. Sou uma pessoa muito família, procuro trabalhar na minha casa, na minha residência, evito sair o máximo. Eu tenho insônia. Eu tenho insônia. Dormimos em média 1/3 de nossas vidas. O sono é essencial para recuperarmos energia, para que o cérebro processe informações, armazene memórias e para que o sistema imunológico funcione bem. Depois de uma noite mal dormida, ficamos cansados, irritados e com dificuldades de concentração. A privação de sono a longo prazo também pode aumentar o risco de diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e obesidade. Por isso, se você frequentemente tem dificuldades de dormir, procure investigar as causas da insônia para melhor tratá-la. O sono é importante para a manutenção dos processos cognitivos, mas também para o metabolismo. Então, o sono é importante para manutenção cardiovascular. Durante o sono, as batidas do coração diminuem muito, a respiração fica lenta e durante o sono REM ao contrário. Existem desafios que o coração tem que responder. Então, ele é importante até mesmo para a homeostase cardiovascular, além da memória, enfim, vários processos hormonais também ocorrem durante o sono. Por exemplo, o indivíduo que não dorme tem aumento de cortisol, que é um hormônio do estresse. O indivíduo que não dorme pode ter até mesmo alteração dos hormônios da tireoide. Paola, me fala um pouco como é que é a tua rotina diária. Então, eu tenho aula todos os dias, né, de manhã e à tarde, das 8 até umas 5 por aí. Daí, segunda, quarta e sexta eu faço Muay Thai, volto, vou direto, à noite eu estudo, ou fazendo alguma coisa. Fim de semana eu sempre vou para São Leopoldo visitar minha mãe, né? Eu saio com as minhas amigas, eu vou visitar minha avó. Considera que a tua rotina, assim, ela é muito puxada, muito difícil, que exige muito de ti? Sim, eu acho que sim, eu tô sempre correndo. Algumas pessoas notam que a insônia pode estar associada, por exemplo, com preocupações com o trabalho, ou mesmo com a escola, com a saúde, com problemas familiares, ou também com o consumo de substâncias como o café, por exemplo, o cigarro, o álcool. Tu notou quando a tua insônia começou que ela estava associada a algum fator específico ou algum desses fatores que eu te falei? Assim, eu não consigo associar exatamente alguma dessas coisas, o início da minha insônia, mas realmente, assim, eu tenho uma vida bem agitada e acabo tomando bastante café também durante o dia, então acho que isso pode ter contribuído. Uhum. Como é que foi que os sintomas começaram? O que era que tu sentia? Como é que era a tua dificuldade para dormir? Eu ia deitar e simplesmente não conseguia dormir, assim, daí eu ficava pensando assim, no outro dia nas coisas que eu tinha que fazer, se ia dar tempo de fazer tudo. Aí ficava pensando, eu tenho que dormir, não tô conseguindo, daqui a pouco eu tenho que acordar e ainda não dormir. E daí uma coisa ia puxando a outra, assim, acabava ficando nervosa, assim, acabava sentindo o coração assim, bater bem forte. A insônia é a incapacidade do organismo de obter um sono adequado. Então, o organismo pode ficar, por exemplo, hiperalerta e dificultando o início e a manutenção do sono. Muitas pessoas dormem até relativamente rápido, porém acordam muito no meio da noite e têm dificuldade de voltar a dormir. Isso tem que ser investigado. Por quê? Porque existem algumas causas ou alguns outros distúrbios do sono e doenças clínicas que podem causar insônia. Ao escurecer, a glândula pineal de nosso cérebro começa a produzir melatonina. É esse hormônio que nos faz sentir sono.
Com isso, a temperatura do corpo diminui e os níveis de cortisol, que deixam o organismo em estado de alerta, caem. Nas pessoas com insônia, o nível de cortisol continua alto, mesmo durante a noite. Me conta como é a tua rotina. Hoje eu sou uma profissional liberal, eu sou corretora de imóveis e eu consigo agendar meus clientes mais no período da tarde. Pela manhã eu procuro ficar mais com a família e programar minha atividade física. Há quanto tempo você tem insônia? Quantos anos? Doutor, eu brinco e digo desde que eu me entendo por gente. Eu lembro, eu teria uns 9 anos, que aí eu lembro meus pais, eu recordo meus pais reclamando. Que preguiça é essa? Levante-se, já está na hora de ir para a escola. A dificuldade de chegar da escola e ter a vontade de dormir depois do almoço por estar muito cansada. À noite, precisar dormir e não conseguir dormir. Eu sempre tive essa dificuldade. Pois é, e você fala até com uma intensidade na sua fala. Eu arrisco dizer que isso foi uma coisa muito, muito significativa na sua infância. Traumática. Muitas vezes eu me questionei se eu era uma criança preguiçosa, se eu era uma pessoa dorminhoca, porque eu queria estar na cama, sendo que eu estava na cama e não estava dormindo. Eu queria estar no quarto, eu queria estudar e muitas vezes dava aquela sonolência eu tentando estudar, mas acabava tirava até cochilos, mas eu não conseguia entrar em sono profundo. E quando você se deu conta que o problema era de não conseguir dormir? Eu acho que eu consegui encarar esse problema como um problema, eu acho, na fase adulta, já nessa época profissional. Já na questão de estar trabalhando em empresa. Ou seja, foi uma coisa tardia. Uma coisa tardia. Eu já teria uns 23 anos. A insônia é mais comum nas mulheres do que nos homens e é mais comum nas mulheres em menopausa do que nas mulheres com os hormônios. Para variar, os hormônios femininos sempre protegem muitas mulheres. Então, quando eles deixam de existir... E as mulheres é muito engraçado. Ou elas dormem muito, ou elas têm insônia, né? Mas o maior número de insônias são das mulheres. Muito indica que é a variação hormonal. E quando produz isso, produz estresse também e compromete o sono. Muitos de nós já experimentamos insônia transitória ao passar por um período de estresse, mudanças de ambiente, temperaturas extremas, barulho ou efeitos colaterais de medicamentos. Entretanto, se a insônia for persistente, deve ser realizada uma avaliação médica para investigar a sua causa. Paola, como é que foi e quando que foi essa tua opção de escolher a medicina como profissão? Eu acho que desde que eu descobri que um dia eu ia ter que fazer alguma coisa, eu queria ser médica, assim. Acho que eu morava com meu avô, que ele sempre estava em função de médico, hospital, ele era cardiopata. Então eu sempre acompanhei, assim, sempre cuidei junto e isso aí foi natural, assim. Qual que era a frequência das suas noites sem sono? No começo era uma vez por semana, mais ou menos, e depois começou a ficar mais próximo e quando eu vi, tava quase todos os dias, assim, sem conseguir dormir. E como é que a insônia, ela perturbava o teu dia a dia? Quais eram os sintomas que tu tinha daí no dia seguinte, no teu trabalho, na tua rotina do dia a dia? Então, no outro dia eu ficava sempre muito cansada, né, me dava sono, assim, de manhã, na aula, à tarde também. E eu acabava diminuindo a minha concentração nas minhas atividades e começou a prejudicar bastante minha vida, né? Geralmente, algumas pessoas que têm insônia, elas têm outros problemas associados junto. Por exemplo, transtorno de ansiedade, ou mesmo depressão, ou pessoas que sofreram algum tipo de trauma e têm um estresse pós-traumático, que a gente chama. Então, muitas vezes tem outros problemas associados. Quando é que tu buscou atendimento? Quando é que tu buscou ajuda? E o que foi que te disseram que tu tinha? Estava relacionado com alguma outra coisa, a tua insônia? Sim. Então, eu busquei ajuda, acho que mais ou menos uns 3 meses depois que eu comecei com os sintomas. Então, daí eu fui procurar ajuda e ela disse que eu tinha transtorno de ansiedade também. E tu te via como uma pessoa muito ansiosa? Sim, acho que sim. Desde pequena eu sempre fui bastante ansiosa, assim, mas eu acredito que nos últimos meses isso deu uma piorada, assim.
O diagnóstico de insônia é principalmente clínico, ou seja, é numa entrevista com um médico, o paciente vai referir os sintomas, vai mencionar a dificuldade dele para dormir. Porém, quando você quer investigar uma causa ou um fator associado, aí sim você pode pedir exames clínicos. Geralmente nós pedimos polissonografia. A polissonografia é o estudo do sono da noite inteira, que pode revelar até mesmo alguns fatores do sono associados. Por exemplo, você não respira bem, então você tende a acordar mais. Seu tratamento nunca vai estar totalmente otimizado se eu deixar você, vamos dizer, o paciente respirando mal durante a noite. Você ainda sente prejuízo na qualidade de vida pelo seu sono? Com certeza, com certeza. Hoje eu tenho uma orientação do meu endocrinologista, mas que, anteriormente eu estava com psiquiatra e com psicólogo. Eu tive essa orientação e periodicamente, eu procuro essa orientação médica, porque, vez por outra, minha vida é desorganizada pela insônia. Às vezes isso pode até ser um pouco confundido com um pouquinho de depressão, né? Um dos sintomas de depressão é insônia, né? Um dos mais frequentes. A insônia tem várias características, a insônia tem várias formas de apresentação. Existe a insônia de início, que costuma ser a mais frequente, aquela do dia a dia, que o indivíduo muitas vezes está preocupado, está tenso, ele tem alguma percepção de insegurança, sei lá. Essa é uma insônia mais comum, todo mundo tem, todo mundo vai passar por ela, quem não já teve, terá um dia. Mas a insônia de manutenção também ocorre, aquela em que o indivíduo dorme, mas ao longo da noite ele fica acordando. Acorda por vários motivos e não consegue resgatar o sono, ou se o consegue, consegue com muita dificuldade. Para alguns indivíduos, as duas coisas acontecem simultaneamente, o que é muito complicado. Ele tem dificuldade de pegar no sono, dificuldade de manter o sono. E existe também uma característica em alguns pacientes com insônia, que é o chamado despertar precoce. Ele consegue dormir, ele consegue manter o sono razoavelmente, mas precocemente ele desperta. Ele começa a acordar mais cedo do que o seu habitual, do que ele deveria. E, evidentemente, isso vai trazer consequências no dia seguinte. Antes de dormir, eu procuro tomar um banho morno, colocar uma roupa confortável. Se eu for assistir um filme, eu boto um filme mais leve, tipo um romance, uma comédia. O adulto jovem dorme de 7 a 8 horas por dia, mas cada pessoa tem o seu número de horas necessárias para se sentir bem e descansada. O ideal é que esse período não seja inferior a 5 horas. Eu durmo uma faixa de 6 a 7 horas. As minhas noites geralmente são tranquilas. Eu durmo geralmente 5 horas, que para mim se torna suficiente. Me deito e durmo, só acordo de manhã. Não tenho insônia. Tenho dificuldade para dormir. Conheço pessoas que falam que não conseguem dormir bem. Meu marido, ele dorme pouco, fica mal-humorado o dia todo. 3 da manhã eu tô acordada, eu não consigo dormir mais. O café não me tira sono. Até porque também eu consumo muito pouco. Meu marido dorme só 4 horas durante a noite, eu já falei a ele que é o café e ele acha que isso é normal. Nós fizemos 3 epidemiológicos na cidade de São Paulo. Em 87, em 95 e agora em 2007. E nós vimos que cresceu a insônia na cidade de São Paulo. E por quê? Aumentou o tráfego, aumentou a violência, aumentou o estresse. O medo é algo que compromete completamente o sono. Você não consegue dormir quando você tem medo. É um antídoto do sono. Então está piorando a situação do sono das pessoas, principalmente pela situação de vida nas cidades. Quais foram os tratamentos que você já buscou para a sua insônia? A atividade física, a parte de medicamentos. E eu procuro, antes de dormir, ter um momento mais introspectivo, relaxar, assim, fazer uma reflexão, uma oração. Tá? Isso traz uma paz muito grande, diminui bastante a ansiedade. Acho que o fator de ansiedade
atrapalha o sono. Essa questão da ansiedade, muitas vezes, ela é o principal desencadeante nessa insônia que não está relacionada a outras doenças, né? Mas muitas vezes as pessoas não conseguem identificar que a ansiedade causa a sua insônia. É interessante isso que você já tem identificado. E através do exercício físico, também diminui a ansiedade. Então, uma boa atividade física, ela acaba liberando hormônios que realmente, além da pessoa gastar energia, esses hormônios acabam acalmando mais a pessoa, dá uma sensação de bem-estar, né? O tratamento sintomático da insônia requer um bom medicamento para dormir. Claro, se o indivíduo tem mais dificuldade para iniciar o sono, eu posso privilegiar uma classe de medicamentos, e se ele tem uma dificuldade muito maior para manter o sono, mas ele dorme relativamente rápido, eu posso escolher outro tipo de medicamento. Lembrando, se for identificada a causa também tem que ser tratada, mesmo que a causa não seja tratada com medicamento para dormir. Renata, eu estou vendo aqui o feijão típico de Recife, Pernambuco, vinagrete. Me conta um pouquinho das tuas refeições. Eu procuro diversificar em cada refeição, colocando todos os nutrientes. E com relação ao sono, você tem algum cuidado com relação à alimentação? Eu confesso que eu tenho cometo um erro. Eu sou viciada no café. E eu deveria, minha médica, ela sempre aconselha até às 2 horas da tarde fazer o consumo da cafeína, que seria uma Coca-Cola, um café, um chá verde. E eu faço uso dessas bebidas ainda no período noturno. E isso dificulta realmente o sono. São bebidas estimulantes, Estimulantes, né, por conta da cafeína. Como é que é a sua rotina de atividade física, exercícios? Henrique, eu procuro fazer exercício físico de segunda a sexta, todas as manhãs. Todos os dias? Todos os dias. E aí você sente, quando não faz atividade física, sente na rotina do sono? Afeta diretamente. Aí, nessa noite que eu não malhei, eu durmo péssimo, eu durmo muito pior. O sono não tem a mesma qualidade, não. Quando você não faz atividade, sente necessidade de tomar mais remédio para dormir? Às vezes, chega a esse ponto. Às vezes, sim. Às vezes, eu boto pelo menos a metade da dosagem a mais para poder dormir melhor. O papel do exercício físico no tratamento da insônia, ele ajuda de diversas maneiras, mas o principal aspecto é relacionado à ansiedade, ou seja, a diminuição da ansiedade. O que o exercício físico, correr, andar, caminhar, fazer exercício físico de musculação faz para o nosso organismo? Ele altera neurotransmissores, que é uma substância química que nós temos no corpo, né, principalmente na parte cerebral, no nosso sistema nervoso central, que muda o nosso comportamento e principalmente o nosso padrão interno do nosso organismo. E aí faz com que você induza o sono, tenha uma boa prática de sono mais fácil. Paola, como é que surgiu a ideia de tu começar a fazer Muay Thai? Foi uma recomendação médica? Algum amigo te sugeriu? Como é que surgiu isso? Então, antes eu fazia academia, musculação e tal, e aí uma amiga minha fazia Muay Thai e me convidou pra ir ver como é que era. Daí eu fui e gostei muito, assim, porque é super dinâmico, assim, né? Tu faz exercício, mas tá se mexendo, tá o tempo inteiro diferente de uma bike, por exemplo. Ali. Faz alguma outra atividade além do Muay Thai que tu goste tanto quanto? Sim, eu corro também, gosto de correr, mas o Muay Thai é meu preferido. Larissa, há quanto tempo tu e a Paola se conhecem? Há quanto tempo vocês são amigas? Somos amigas desde 2004. Isso dá uns 8 anos, mais ou menos. Vocês como amigas, o que vocês sabiam, assim, de insônia, da insônia em si? Eu tive insônia quando eu era criança, mas por coisas banais, assim, de brincar muito, ficar muito agitada, deitava e não conseguia dormir. Então, quando a Lola falou que tava com insônia, que tava com um problema sério, eu me solidarizei na hora, assim, porque não dormir é uma coisa muito ruim. Tanto que, pra mim, o sono é muito importante. E quando ela contou que ela tava com insônia, meu Deus do céu, o que a gente pode fazer pra ajudar? Antes de dormir, procure fazer atividades relaxantes, como ler, conversar, ouvir música.
Você pode também usar técnicas de relaxamento. Aos poucos, contrai e relaxe todos os músculos do corpo, começando pelos dedos dos pés e terminando na face. Você pode também massagear suavemente o couro cabeludo. Ai, que linda essa Olha verdinha. bem. Lindona, né? Ai, que linda com os pais, né? Bacana. Paola, como é que os teus amigos e a tua família encararam essa questão da insônia pra ti? Porque muitas vezes as pessoas, elas não veem a insônia como um distúrbio realmente, como um problema grave que diminui a qualidade de vida mesmo, né? Em função das atividades que a pessoa faz ficar prejudicada. Como é que os teus amigos e a tua família, como é que eles viram isso? Assim, na verdade, eu só comentei com os meus amigos depois que eu já tinha buscado tratamento, né? Mas com a minha mãe eu dividi isso desde o início. E ela achava que era realmente porque eu ficava muito agitada, que eu ficava no computador ou coisas do gênero. E não pensava que isso pudesse ter uma causa, assim, né? Enfim, diferente. Daí depois, quando eu busquei tratamento e fui melhorando, assim, daí que ela foi vendo que realmente não era bobagem, né? Assim. E também quando ela começou a me ver muito cansada, né? Porque tu não, né, no outro dia tu fica muito cansada, né? Então aí que ela começou a acreditar realmente que estava acontecendo alguma coisa. Né? Do ponto de vista não medicamentoso, existem técnicas que funcionam muito bem para o insônia. A gente costuma muito focar no farmacológico. Por quê? Porque o paciente quer aquele remédio que ele tome já na saída do consultório e resolva o problema dele. Nós temos que ser sinceros com os pacientes. Esse remédio não existe. E se existe, vai funcionar por pouco tempo. Não é assim que a banda toca. O tratamento não medicamentoso, ele requer psicoterapia, técnica de relaxamento, feedback, até técnicas de luxoterapia podem ser utilizadas com sucesso. Com relação a truques ou rituais que você faz para cultivar mais o sono, Antes de dormir eu procuro tomar um banho morno, colocar uma roupa confortável. Se eu for assistir um filme, eu boto um filme mais leve, tipo um romance, uma comédia, para que eu não precise de uma atividade mental mais ativa, eu consiga realmente relaxar. Ou se não, ler uma Bíblia, ler um trecho bíblico, um livro leve. Eu procuro relaxar. Álcool ajuda a dormir? O álcool, ele promove o sono, porque ele, em grandes doses, ele é depressivo. Em pequenas doses, ele é estimulante. Só que ele priva de uma fase do sono, os sonhos. Quem está dormindo com álcool não sonha. Dormir muito engorda? Dormir muito, mais do que o normal, ou menos do que o normal, engorda. Cafeína provoca insônia? É verdade, cafeína provoca insônia, se tomado em grande quantidade e para quem tem o problema. Pessoas idosas dormem menos? Quanto mais idade, menor o tempo de sono. Você começa dormindo 18 horas, acaba dormindo 5, 6 horas, 4 horas por noite. Comer demais atrapalha o sono? Se for na hora do sono, completamente. Você não dá para fazer digestão e dormir ao mesmo tempo. O ideal era jantar às 6, 6 e meia da tarde, como fazem os americanos, faz a digestão e vai dormir lá pelas 10, 11 horas da noite. Insônia é um problema que cada vez mais a gente identifica no consultório, né? Na clínica do dia a dia. Muita gente apresenta insônia, né? Tem dificuldade de dormir ou acorda sentindo que o sono não foi reparador o suficiente e muitas vezes eles deixam passar muito tempo e isso vai minando a qualidade de vida da pessoa. Né? É importante também a gente avaliar outros problemas que possam estar associados, porque nem sempre a insônia é primária, pura, né? Muitas vezes ela vem associada com transtornos de ansiedade ou com transtornos de depressão, enfim, outros problemas que ocasionam a insônia, né? E não puramente a insônia sozinha. A gente tem que investigar, sim, quais são as causas dessa insônia, né? E procurar o tratamento adequado, que na maioria das vezes vai ser
higiene do sono, que é evitar os vícios, né? E evitar aquela ansiedade até antecipatória, será que eu vou dormir ou não? Né? Que isso já gera aquela cascata. Né? Mas também às vezes pode ser tratamento da dor e muitas vezes tratamento da ansiedade ou depressão. Né? É importante que as pessoas não usem as medicações sem prescrição, sem saber se aquilo é adequado ou não, porque a gente sabe que as medicações utilizadas hoje em dia para insônia, elas causam dependência, elas causam tolerância também, então muitas vezes as pessoas vão ter que aumentar a dose para sentir que o efeito está acontecendo. Então, tem vários efeitos colaterais associados com esses medicamentos, principalmente nas pessoas idosas também. Então, acho que o contexto da insônia tem que ser todo muito bem avaliado e cada pessoa vai ter um tratamento e um atendimento diferente, voltado para os problemas relacionados com aquele sintoma, né? Ser saudável para mim é comer bem, praticar um esporte, dormir bem, estar de bem contigo mesmo, assim. Ser saudável para mim é ter essa paz espiritual, é ter uma fé, é acreditar num Deus, em um ser maior que todos nós. E isso para mim é a razão maior. O Ser Saudável está no Facebook. Visite-nos.